Cacildo Maldaner hoje repercutiu as palavras do ministro da Justiça ontem. Também quero aqui refletir a respeito, porque as considero de grande relevância. O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, numa palestra ontem para empresários, mencionou: se fosse para cumprir muitos anos em uma prisão nossa, aqui no Brasil, eu preferiria morrer. José Eduardo Martins Cardoso ressaltou que as condições dos presídios brasileiros causam violações aos direitos humanos. E perguntou: quem cometeu crime pequeno sai de lá criminoso maior? Afirmou isto. E destacou que a reinserção social é a razão fundamental das punições. Não é porque não tenho um sistema correto que vou penalizar situações definitivas. Pena não é castigo, é oportunidade para ser reinserido. É preferível um sistema com penas bem dosadas que funcione do que um com penas muito severas. Do que nós precisamos, perguntou o ministro, de um bom sistema com reinserção social e não prisão perpétua ou pena de morte, afirmou no evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais, LIDE. Destacou que temos um sistema prisional medieval, que não só desrespeita os direitos humanos, como também não possibilita a reinserção, explicando que falava como cidadão e não como governante. Considero da maior relevância essas declarações do ministro José Eduardo Martins Cardoso, que tiveram enorme repercussão, mas acho que ele traz como que um grito de alerta muito importante. E, claro, hoje estamos muito discutindo, refletindo sobre estas suas afirmações, mas, sobretudo, é importante neste momento em que surgem inúmeros conflitos e um alto grau de violência em grande parte de metrópoles brasileiras, inclusive na Grande São Paulo, ou também há poucos dias ali em Santa Catarina, no Rio de Janeiro. E ainda ontem eu tive a oportunidade de assistir o excelente programa de Caco Barcelos, na Profissão Repórter, onde ele destacou os inúmeros casos de violência existentes ou que têm ocorrido nos últimos meses e semanas, especialmente na Grande São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil, em que, por vezes, pessoas são baleadas, às vezes porque estão perto de tiroteios que são travados entre policiais e bandidos ou criminosos, mas também inúmeros casos de pessoas que acabaram sendo baleadas e mortas sem terem sido responsáveis por qualquer crime, às vezes por abuso das autoridades policiais ou de algum policial, inclusive o caso de um servente que há poucos dias em São Paulo acabou sendo retirado de sua casa, foi colocado numa viatura policial e acabou sendo baleado até morrer e acabou sendo objeto de um registro policial como se ele tivesse fugido depois de ter realizado um crime que não cometeu e que teria sido baleado na fuga. Em verdade, alguns de nossos policiais militares, às vezes de policiais civis, têm cometido abusos que causam ainda maior preocupação
na população, ainda a pedido de moradores do bairro de Heliópolis, neste último domingo, eu percorri as suas ruas, bares e padarias e lojas de pequeno comércio, e ali conversando com as pessoas, me disseram de como que no final de semana anterior, ali tinha ocorrido uma assim chamada batida policial, onde alguns policiais militares vieram conversar com a população, mas em termos muito desrespeitosos, como se em cada um dos bares, em cada uma das padarias e lojas de pequenos comerciantes, ali estavam como se lá estivessem pessoas que estariam necessariamente cometendo crimes ou que tivessem tido ações criminosas, e por isso já foram os policiais como que derrubando mesas, agredindo pessoas ou tratando-as como se estivessem agindo de forma criminosa e de uma forma muito ameaçadora e desrespeitosa. O fato de viverem ali num bairro mais carente, pessoas humildes que muitas vezes são trabalhadores, não podem assim ser destratados pelas autoridades policiais, porque isso acaba gerando ainda muito maior preocupação e maior belicosidade. Não é à toa que há um clima muito difícil hoje em diversos bairros da Grande São Paulo, onde estão havendo chamados toques de recolher, onde os seus moradores, a partir, digamos, de 8 ou 10 horas da noite, são instados a permanecer em casa e não mais percorrer as ruas, a não ser depois do amanhecer, e isso vem causando uma grande preocupação. Por outro lado, aquilo que o ministro José Eduardo Martins Cardoso revelou na sua palestra de ontem, leva em conta o fato de nós hoje termos um número muito grande de presos em relação ao que existe de vagas no sistema penitenciário. Ele enfatizou que os governos federal, estaduais e municipais têm responsabilidade e temos de parar com o jogo de empurra. Eu quero aqui saudar o entendimento havido na semana passada e nesta semana entre o governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin e do próprio ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, pois eles assinaram um acordo de cooperação no último dia 12, segunda-feira, e justamente para prevenir, coibir a violência em todo o estado de São Paulo. O governo federal investirá 60 milhões de reais para a criação de um novo comando de policiamento da capital, que integrará polícias, órgãos do governo federal, do sistema de justiça para desenvolvimento e controle da segurança pública. O governador Geraldo Alckmin admitiu a dificuldade do Estado em controlar, por exemplo, o uso de telefones celulares dentro dos presídios de São Paulo. Mencionou que há uma dificuldade em relação à questão de bloqueadores de celulares e que o governo vai estudar a adoção de uma tecnologia que possa bloquear áreas pequenas. O acordo entre o governo federal e estadual prevê a transferência de presos considerados de alta periculosidade para penitenciárias federais. A primeira transferência já realizada de Antônio Cesário da Silva, Piauí, mas outras serão não serão anunciadas previamente por motivos de segurança. Uma agência de inteligência para a troca de informações entre os níveis de governo
já está funcionando e é importante que essas ações se deem de forma a mais eficiente possível, com um espírito de colaboração. Haverá também um plano de contenção de fronteiras, portos e aeroportos, com o intuito de coibir a entrada de drogas e armas no estado de São Paulo, e a partir de segunda-feira próxima, dia 19, isso já estará em funcionamento. Agora, eu quero aqui enfatizar a importância de mais e mais no Brasil nós estarmos aplicando as chamadas penas alternativas, penas restritivas de direitos, que são conhecidas como penas e medidas alternativas, cuja sanção penal às vezes é de curta, que substitui a sanção penal de até 4 anos de condenação para crimes praticados sem violência nem grave ameaça, tais como o uso de drogas, acidente de trânsito, violência doméstica, abuso de autoridade, desacato à autoridade, lesão corporal leve, furto simples, estelionato, ameaça, injúria, calúnia, difamação, dentre outros previstos na legislação brasileira atual. As penas alternativas eram pouco aplicadas no Brasil, ainda que previstas na Lei de Execução Penal 7.910 de 1984, devido à dificuldade do Poder Judiciário e do Ministério Público na fiscalização do seu cumprimento e à sensação de impunidade, às vezes, da sociedade. Mas a aplicação das penas e medidas alternativas volta sempre à pauta das discussões e, inclusive, com a elaboração de regras mínimas das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade, as chamadas regras de Tóquio, que têm sido recomendadas pela ONU a partir de 1990, com a finalidade de se instituírem meios mais eficazes de melhoria na prevenção da criminalidade e no tratamento dos delinquentes. Obviamente, se nós quisermos ter as nossas penitenciárias menos superlotadas e com uma qualificação que não seja a de um sistema medieval, como lembrou o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, mais e mais nós precisamos colocar em prática as penas alternativas. E eu quero aqui saudar os esforços de todos aqueles que estão empenhados, seja no âmbito da justiça, mas também os secretários de segurança, de administração penitenciária de cada um de nossos estados e, sobretudo, estar estimulando o Ministério da Justiça e os órgãos de justiça de nosso país para que mais e mais venham a aplicar penas alternativas. Acredito mesmo que nós aqui no Congresso Nacional e, em especial, no Senado, na hora de estarmos examinando as modificações no Código Penal, nós precisamos estar considerando a possibilidade de aplicação de mais e mais penas alternativas. Eu quero aqui registrar, inclusive, um editorial do jornal O Estado de São Paulo, O Sucesso das Penas Alternativas, de 21 de junho de 2010, mas que continua extremamente atual, onde menciona que, criado há mais de 2 décadas com o objetivo de desafogar as prisões e reduzir as taxas de reincidência criminal, o sistema de penas alternativas implantado no Brasil vem apresentando resultados tão bons que a Organização das Nações Unidas o classificou como uma das melhores práticas para a redução da superlotação carcerária, recomendando sua adoção pelos países membros, principalmente os da América Latina.
Então, tem havido recomendações do Conselho Nacional de Justiça, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, para que mais e mais venha a se aplicar tais formas. Também quero ressaltar que a Secretaria de Assuntos Penitenciários do Governo do Estado de São Paulo publicou um livreto de penas alternativas, onde ressalta as penas restritivas de direitos são instrumentos de transformação do beneficiário e da sociedade na forma de agir e pensar. Este processo oferece momentos de reflexão sobre as possíveis soluções para os erros, dentre outras reflexões. Tem como objetivo cultivar a consciência social, assim como atitudes construtivas, proporcionando ao beneficiário contato com pessoas conscientes de sua cidadania, inserindo-lhes novos valores e conceitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece a dignidade como fundamento da liberdade, da justiça e da paz, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, foi um importante passo no âmbito internacional para a recomendação de penas alternativas. Desde então, a ONU se empenhou em aprovar resoluções para o tratamento de presos, como a edição das regras mínimas para o tratamento dos presos em 1955, que recomendou a aplicação de pena não privativa da liberdade e o Pacto Internacional dos Direitos Políticos e Civis de 1966, que reforçou a implantação, execução e fiscalização das penas alternativas à prisão. Somente em 1990, entretanto, com a aprovação pela Assembleia da ONU das regras mínimas das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade, houve uma mudança efetiva, pois as chamadas regras de Tóquio recomendaram a adoção de alternativas penais, como, por exemplo, a restrição de direitos à indenização da vítima e à composição do dano causado, além de ressaltar a observância imprescindível das garantias da pessoa condenada. No âmbito nacional, a reforma do Código Penal de 84, que agora estamos examinando, introduziu no ordenamento jurídico as penas restritivas de direitos como a prestação de serviços à comunidade. E em 1995, com a Lei 9.099, que conceituou o crime de menor potencial ofensivo como aquele que a pena máxima, combinado ao delito seja igual ou inferior a 1 ano, foram criados os juizados especiais criminais, estabelecendo novos procedimentos para crimes de menor potencial ofensivo, como a transação penal e suspensão condicional do processo e a aplicação imediata de penas restritivas de direito nas modalidades previstas no Código Penal. Assim, o delito encarado como fenômeno social que nasce no seio da comunidade só pode ser controlado pela ação conjunta do governo e da sociedade. Uma política de valorização da pena de prestação de serviço à comunidade, portanto, visa promover esta ação conjunta. No Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária promove desde 1997 um programa integrado de prestação de serviço à comunidade, iniciativa pioneira de trabalho conjunto entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Esta iniciativa consolidou-se através das várias execuções criminais, mediante a Portaria 8 de 97 da Corregedoria dos Princípios de São Paulo, dos Presídios de São Paulo, e tornou a SAP apta a administrar, acompanhar e fiscalizar as penas de prestação de serviço à comunidade por intermédio da Central de Penas e Medidas Alternativas. Ao propor a criação das Centrais de Penas e Medidas Alternativas, a Secretaria de Administração Penitenciária teve por objetivo promover a expansão quantitativa e qualitativa da aplicação das penas de prestação de serviço à comunidade no Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, ofereceu ao Judiciário programas de acompanhamento e fiscalização até a efetiva execução das penas e medidas alternativas, bem como a elevação dos potenciais preventivos, retributivos e ressocializadores, a partir da ideia de eficiência e qualidade no acompanhamento e de rigor e seriedade na fiscalização.
As centrais de penas e medidas alternativas já implantadas pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo tem como intuito fornecer suporte técnico, administrativo, orientação e acompanhamento da prestação de serviço à comunidade com foco no autor da infração penal e na participação social. A intervenção desenvolvida pela equipe técnica das centrais de penas e medidas alternativas visa auxiliar as varas da execução criminal, GCRIM, e Ministério Público como órgão da execução penal inserido em um contexto de política criminal e dirigida para o fiel cumprimento das penas ou medidas alternativas. O processo de trabalho das equipes técnicas é de natureza psicossocial, ainda que a demanda e o produto do trabalho sejam jurídicos, de natureza processual ou penal. Assim, o tratamento legal deve ser seguido em todos os seus procedimentos e consequências, sempre tendo em vista, porém, as necessidades apresentadas pelos infratores, que em sua maioria não são jurídicas. A pena, medida alternativa, é uma medida punitiva de caráter educativo e socialmente útil, imposta ao infrator em substituição à pena privativa de liberdade. Propõe-se, portanto, a não afastar o indivíduo da sociedade ou excluí-lo do convívio de seus familiares, nem expô-lo aos males do sistema penitenciário, conforme o diretor do Departamento de Reintegração Social Penitenciário, Mauro Rogério Bittencourt, coloca na introdução ou apresentação deste livro, e que contém ainda, por parte da senhora Márcia Antonieto, diretora do Centro de Penas e Medidas Alternativas, um histórico a respeito de como vem se desenvolvendo a Central de Penas e Medidas Alternativas, implantada a partir da manifestação do interesse do juízo da execução criminal da comarca, através de ofício enviado ao secretário de Estado da Administração Penitenciária, informando a média dos casos de penas alternativas aplicadas a cada mês. Aqui neste livro está a explicação da legislação a respeito, dos requisitos necessários para que o condenado tenha direito ao benefício da pena alternativa, como a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, que justamente aqui eu proponho seja até estendida para mais anos, o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer que seja a pena se o crime for culposo em razão da imprudência, negligência ou imperícia, não reincidência em crime doloso, que se refere àquele com a intenção de se atingir o resultado ou assumir o risco de produzir o ato deletivo, a verificação da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado, bem como motivos e circunstâncias que indiquem a substituição, artigo 76 e artigo 89 da Lei 9.099 de 95, seus parágrafos, para os crimes de menor potencial ofensivo. Os tipos de penas restritivas e direitos alternativos previstos no artigo 43 do Código Penal são a prestação pecuniária, o pagamento em dinheiro à vítima, aos seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, cestas básicas, etc., a perda de bens e valores pertencentes ao condenado em favor do Fundo Penitenciário Nacional, ressalvada a legislação especial, sendo bens imóveis e imóveis e valores, títulos e ações e outros papéis que representem dinheiro, a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, interdição temporária de direitos, proibição do exercício do cargo, proibição do exercício de profissão, proibição de frequentar determinados lugares, suspensão da habilitação de dirigir veículos, limitação de fim de semana, 5 horas diárias aos sábados e domingos em casa de albergado, podendo ser ministrados cursos e palestras como atividades educativas. Fico aqui pensando, quando uma pessoa, digamos, por alguma falta, ao invés de ser condenado a estar
tantos anos trancafiados numa prisão superlotada, sem a possibilidade de ali realizar um trabalho produtivo ou que envolva um aspecto educacional, que essa pessoa, por exemplo, seja determinada a realizar um processo educacional, digamos, se é uma pessoa com a capacidade de ensinar pessoas a se alfabetizarem, então que possa uma pessoa estar cumprindo uma pena por tantos meses e para, digamos, para algumas milhares de pessoas poderem se tornarem alfabetizadas, e então a pessoa vai ser um professor de alfabetização, pensando alto sobre tantas formas que um juiz possa definir, quem sabe até em diálogo com aquele que recebe a punição, sobre qual a medida que poderá ser didática, educacional, tanto para aquele que vai cumprir a pena, como do ponto de vista de uma satisfação para a sociedade, para inclusive aqueles que foram eventualmente danificados pela ação de quem cometeu a contravenção. Assim, senhor presidente, dada a relevância desse livreto de penas alternativas, para que todos conheçamos melhor, eu venho solicitar a inserção na íntegra desse livreto sobre penas alternativas do governo do Estado de São Paulo, em complemento ao estímulo que quero dar ao ministro da Justiça para mais e mais estarmos aperfeiçoando a legislação de criação de penas alternativas como um dos meios de diminuir a superlotação e as condições tão próximas do inferno que hoje caracterizam o sistema penitenciário brasileiro. Muito obrigado.